Campeonato Brasileiro tem transmissão aqui da TMC. Tem também ele, o nosso 10 do rádio, Éder Luiz, ao vivo nos estúdios aqui do TMC 360. Bom dia, Éder. Bom dia, Joana, amigos do TMC 360, ao nosso aniversariante do dia, grande Felipe, ao Rodrigo lá em Paris, curtindo essa cidade maravilhosa que é Paris, né? Mas olha, a rodada do Campeonato Brasileiro, primeira rodada, né, do Brasileirão 2026, produzindo 23 gols, uma rodada de muitos gols. O Atlético Mineiro empatando com o Palmeiras na Arena MRV, 2-2. Grande problema a defesa do Palmeiras, que continua falhando sucessivamente. O Carlos Miguel ontem, mais 2 falhas. Ele vem acumulando falhas aí nos últimos jogos do Palmeiras. E a defesa vai passando a ser a grande preocupação do técnico Abel Ferreira, né? A defesa do Palmeiras inconsistente ontem, inclusive com o Kelvin fazendo um gol contra. Um problema sério que o Abel vai ter que enfrentar aí para a sequência da competição. E o Atlético Mineiro, que cresceu bastante no segundo tempo, né? O Sampaoli colocou o Scarpa em campo, ele mudou praticamente o ataque atleticano no segundo tempo. O Atlético melhorou muito, um jogo bastante disputado, e o Atlético empatando com o Palmeiras. No Morumbi, o São Paulo conseguiu uma vitória diante do atual campeão brasileiro, 2-1 para o São Paulo. Começa com 3 pontos o tricolor do Morumbi diante do Flamengo. O São Paulo, que teve um questionamento muito grande depois no segundo tempo, um possível pênalti do Alan Franco sobre o Arrascaeta. Olha, a arbitragem no futebol brasileiro hoje, porque os caras colocam 5, 6, 7 câmeras, né, para jogada e insistentemente repetem o lance, mas na minha opinião, a batida na perna do Arrascaeta, do Alan Franco, né? O Alan vai para a jogada tentando interceptar o lance, o Arrascaeta conclui a jogada, mas foi uma coisa absolutamente imperceptível, né? Eu acho que não houve a intensidade ali para se decretar que foi penalidade máxima. É um lance polêmico, é um lance interpretativo, mas eu acho que foi correto o árbitro da partida. O Flamengo ainda se ressente de 2025, né? A intensidade do campeonato foi grande, o Flamengo teve que disputar Libertadores, Campeonato Brasileiro, se desgastou excessivamente, e isso está pesando, é começo de temporada. A rigor foi o segundo jogo em que o Flamengo utilizou os titulares. Então isso está prejudicando bastante o time do Flamengo. Torcedor frustrado com a derrota no início do campeonato, mas comemorando a chegada do Paquetá. Paquetá chega hoje ao Brasil para assinar contrato com o time da Gávea. A maior contratação do futebol brasileiro em todos os tempos, 42 milhões de euros, algo em torno de 260 milhões. Eu particularmente acho um exagero. Eu acho que isso daí não cabe para o futebol brasileiro. A conta chega num determinado momento, tá certo? O Flamengo tem caixa? Tem. Mas contratar um jogador, não sei se seria válido colocar 42 milhões de euros no Lucas Paquetá. De qualquer maneira, ele está chegando, é mais um grande reforço, que é um grande jogador, é inquestionável, é um grande atleta, vai ajudar o Flamengo, mas é um investimento altíssimo em se tratando de futebol brasileiro. A gente teve, então, a derrota do Flamengo, o Corinthians, ofuscada a presença do Memphis Depay em campo. O Corinthians foi derrotado pelo Bahia 2-1. O Fluminense, com um belíssimo gol do Lúcio Acosta no segundo tempo, 2-1 sobre o Grêmio, começa bem o Fluminense. O Santos, que conseguiu virar o jogo e depois tomou uma virada 4-2 para Chapecoense, voltando à Série A do futebol brasileiro. O Atlético Paranaense, fora de casa, grande resultado do Atlético em Furacão, foi a Porto Alegre e ganhou de 1-0. O Mendonça, ex-Corinthians, ex-Santos, o autor do único gol do Atlético Paranaense. O Bragantino derrotando o Coritiba, e tivemos ainda o Vitória derrotando o Grêmio, estreante na competição, 2-0. A rodada vai ser completada hoje, Joana, Felipe, Rodrigo. Nós vamos ter o Mirassol jogando com o Vasco e o Botafogo enfrentando o time do Cruzeiro. Então, 23 gols nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E tivemos a Champions também, seu aniversariante do dia, mas o Napoli não te deu uma alegria. Não, mas pelo menos a gente se livrou da Champions e pode se concentrar no Campeonato Italiano, Éder. Agora tem uma coisa aqui que a gente precisa conversar. O gol do goleiro do Benfica, né? Tem gente que não gosta do Benfica, o gol do goleiro do Benfica de cabeça. Eu não gosto do Benfica, mas eu gosto de você, Éder. Ainda bem que você narra aqui o nosso futebol. Olha, foi emocionante esse jogo, né? Foi um milagre praticamente, né? O Benfica conseguiu um milagre
no segundo tempo, o Trubin, goleiro ucraniano, foi pro ataque, cruzamento, e ele acabou fazendo o gol decisivo pro Benfica. O Benfica ganhou do poderosíssimo Real Madrid 4-2. O Benfica dessa forma aí consegue a sua classificação para a fase seguinte, né? Para jogar agora os playoffs. Nós tivemos ainda o PSV perdendo pro Bayern, a vitória da Internacional contra o Borussia, a derrota do Napoli pro Chelsea. João Pedro, anotem aí, o João Pedro está numa excelente fase, fez 2 gols ontem, está se credenciando aí a ser chamado pelo Ancelotti para a seleção brasileira, para esses testes aí no mês de março, quando a gente vai enfrentar a seleção da França. O Tottenham ganhando a Eintracht Frankfurt, o Atlético de Madrid, olha a grande sensação, o norueguês Bodo Glimt ganhou o jogo em Madrid, 2-1, e vai jogar os playoffs também da Liga dos Campeões. Leverkusen ganhando do Villarreal, o Arsenal, o Martinelli fazendo gol. Os atacantes brasileiros estão em grande fase, conseguindo uma vitória contra o Kairat do Cazaquistão, 3-2, e ainda outros resultados. O City ganhando do Galatasaray, o Atalanta perdeu para o Union e o Bruce acabou ganhando do Olympique. Então nós temos aí garantidos, classificados, os 8 times classificados para a fase agora seguinte da competição. O Arsenal, o Bayern, o Liverpool, o Tottenham, o Barcelona, o Chelsea, o Sporting e o Manchester City. Os playoffs, nós vamos ter a participação do Real Madrid, que vai jogar playoff, e o Real Madrid, não tá fácil não para o time madrilenho. A Inter de Milão, o PSG, o Newcastle, a Juventus, o Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia, Olympiacos, o Bruges, Galatasaray, o Mônaco, o Karabakh. O Karabakh é do Azerbaijão. O Napoli não conseguiu classificar. Olha a cornetada, você veja gente. Bem, o Karabakh conseguiu classificar então para os playoffs. O Bodo Glimt, time norueguês, também conseguiu. E o Benfica. Nessa sexta-feira, nós vamos ter o sorteio para definir esses jogos aí, como é que vai ficar a fase de oitavas final. 16 equipes vão estar jogando essa fase. Éder Luiz, acabou a moleza, assim. A gente falando do futebol e falando de quem cobre futebol, né? Porque haja disposição e energia para todos vocês e para você narrar todos esses gols. Sem dúvida. Muito próprios, né? E ontem a gente fez uma cobertura gigantesca, né? Através do digital da TMC. Nós cobrimos absolutamente todos os jogos do Campeonato Brasileiro com transmissões simultâneas, né? TMC de Belo Horizonte transmitiu o Atlético e Palmeiras, nós fizemos para o público de São Paulo, o Atlético e Palmeiras também. Então, múltiplas transmissões aí no conceito multiplataforma da TMC, um grande sucesso, e o nosso digital crescendo cada vez mais. Parabéns, parabéns à equipe inteira, né? Sua equipe pelo trabalho fantástico, e volte sempre, Éder. Estamos juntos aí. Joana, feliz aniversário para o nosso Felipe. Obrigado, e um abraço, Rodrigo. Valeu.